Fala pessoal, bem-vindo a mais um Classroom. Meu nome é Rickson. Hoje vou estar ensinando para vocês a diferença entre salvar e salvar como. E aí vou aproveitar de brinde e vou ensinar a diferença entre copiar e colar e recortar e colar, tá? Então, acredito que seja bem rápido. Então vamos lá, vou mostrar já direto aí para vocês como é que funciona. Ok? Bom, imaginem que tem um texto aqui, isso eu posso até fazer usando o nosso código RAND, tá? RAND, 4,4, fechou parênteses, deu Enter, ele gera um texto de mentirinha para vocês, tá? Então, eu digitei aqui esse trabalho de faz de conta e eu quero salvar ele. Quando eu vou salvar pela primeira vez, tanto faz salvar ou salvar como, tá? As duas vezes ela vai me abrir uma janela, ok? Se eu vier em salvar, ó, ela vai ter o mesmo comportamento. Então, se eu clicar em procurar, eu consigo, né, escolher o lugar que eu quero salvar. Muito cuidado com isso, porque aqui em cima está indicando aonde você vai salvar o seu documento. Tá? Então, no momento, eu estaria salvando em documentos. Né? Existe uma pasta chamada documentos no Windows. Então, se eu quero salvar na área de trabalho, eu venho aqui, subo e clico em área de trabalho. Tá? E aí ele vai me mostrar o que tem na minha área de trabalho. Ó. E beleza, é só eu vir escolher o nome aqui. Vou chamar ele de teste 1, né? A gente está testando. E aqui eu escolheria o tipo de arquivo, né? O tipo de documento que eu quero que o Word seja. Detalhe importante, mais um brinde aí para vocês. O Word ele salva hoje em dia em PDF. Então, se você precisa fazer um trabalho, né, monografia da faculdade, currículo, né, geralmente eles pedem o currículo em PDF. É só vir ali e escolher essa opção que o Word ele vai salvar em PDF, ok? Mas no padrão, o Word salva como docx, que é o formato do Word, é a extensão do arquivo do Word. Beleza? Então, eu fui em salvar, me aconteceu isso tudo aqui, né? Aí seria só o caso de eu salvar aqui e pronto. Se eu clicar em salvar como, ele vai ter o mesmo comportamento, tá vendo? Mesmo que eu troque aqui, me mostram as mesmas coisas, tá? Então, a pergunta é, qual que é a diferença de salvar e salvar como? E é muito simples. A primeira vez, tanto faz salvar ou salvar como. Agora, imaginem que isso aqui é uma monografia, um trabalho de faculdade, né? Um trabalho de conclusão. E eu vou vir aqui, esse trabalho já está digitado, já está salvo, faz de conta. E eu vou vir aqui e vou fazer o capítulo 2. E aí fui lá, capítulo 2, tal, tal, tal. E aí vou lá e escrevo o capítulo 2. Eu adicionei coisa a um arquivo que já estava salvo, correto? Se eu adicionei coisas a esse arquivo, eu tenho duas opções: salvar ou salvar como. Se eu escolho a opção de salvar, eu continuo com o mesmo arquivo, só que com mais coisa, porque eu botei mais coisa. Beleza? Se eu escolho salvar como, eu não vou ter o mesmo arquivo. Quando eu mando salvar como, eu gero um segundo arquivo mais atualizado do que o original, tá? Então, se eu tenho um arquivo aqui, minha mão é o arquivo, tá? Adicionei coisa nele, salvei, eu continuo só com ele.
Agora, se eu adiciono coisa nele e salvo como, eu vou ter dois arquivos, dois docx, um mais completo com as coisas que eu adicionei e aquele que eu tinha inicialmente continua pela metade, continua do molde antigo, continua do jeito antigo. Então, eu vou ter dois arquivos da mesma coisa, tá? Tanto que eu vou ter que escolher um nome diferente para esse segundo arquivo que eu salvei como. Porque se eu escolher o mesmo nome que esse, eu substituo o anterior. E aí, novamente, eu passo a ter só um arquivo mais atualizado, com mais coisa digitada. Tranquilo? Deu para entender? É chato de explicar, mas é isso, tá? Então, salvar, você sempre vai estar usando o mesmo arquivo, o original. Salvar como não, você vai gerando outros arquivos paralelos e mais completos do que estava antes. Beleza? Acho que eu consegui explicar. Se eu não conseguir explicar, se você não entendeu, deixa no comentário que eu gravo outra aula, né, outro vídeo desse, explicando de outro jeito para entrar na sua cachola essa parada, porque é uma parada importante, tá? Vamos lá para a área de trabalho. Estamos aqui, essa é minha área de trabalho, né? Eu adoro um cafezinho. E adoro chuva, né? Parece ser um dia chuvoso, mas isso não vem ao caso no vídeo. Eu tenho essa imagem aqui dos carros do Ayrton Senna, tá? Só para contextualizar. Se eu clico nela com o botão direito e escolho copiar, cliquei em copiar. Então, eu copiei essa imagem. Eu quero botar ela dentro da minha pasta aula. Então, eu vou dar 2 cliques na pasta aula, que está vazia. Ó. O computador te avisa que não tem nada, apesar de ser óbvio, né? Não estou vendo nada porque não tem nada, correto? Clico com o botão direito, colar. E aí minha imagem lá do Ayrton Senna, né, dos carros do Ayrton Senna, veio para cá para dentro. Ele está dentro da pasta aula. Show? Vou minimizar aqui a janela, ou a pasta, como quiserem chamar. Ué, eu não guardei aqui na pasta, por que que tem duas? Porque é isso que o copiar faz. Ele gera uma cópia, tá? Então você vai passar a ter dois arquivos, né, iguais. Nesse caso, duas fotos, duas imagens iguais, ok? Então, e elas não podem estar no mesmo lugar, né? Senão ele vai pedir para substituir, igual aconteceu agora no Word agora há pouco. Mas se eu quero guardar eles em outros lugares, no meu pendrive, numa outra pasta, eu posso. Eu posso criar uma cópia dele, uma duplicata, ok? Vou excluir essa daqui. Deixa eu abrir minha pasta, está aqui atrás. Então, vou excluir, botão direito, excluir. Excluir a cópia, excluir a duplicata. Ficou vazia de novo a pasta. Daqui a pouco ele escreve isso. A pasta está vazia, tá? Vou fechar aqui. Vou recortar agora. Clico lá, botão direito, recortar. Tá vendo? Antes eu escolhi copiar, vou escolher agora recortar. Quando eu recorto, ele fica meio transparente, tá vendo? Mesmo que eu clique aqui fora, ela fica meio fosca, meio transparente. Se eu vier para a pasta aula que está vazia, tá vendo? Voltou a ficar vazia, que eu excluí, né, a minha duplicata. Se eu vier aqui e clicar com o botão direito e colar, veio para cá, certo? Maravilha. Mas ela é uma cópia? Não. Ela é a imagem que estava aqui
que agora está dentro da pasta aula. Então, quando eu copio, eu gero uma duplicata, eu gero um clone daquela imagem. Eu fico com duas imagens ou dois arquivos iguais. Pode ser dois currículos, dois vídeos. Eu fico com dois iguais, ok? Quando eu recorto, eu não fico com dois. Eu arranco o que estava em um lugar, no caso da minha área de trabalho, e ele passa a ir para o outro lugar que eu coloquei ele, que nesse caso é a pasta aula, né? Então a imagem está aqui. Se eu quiser devolver ela para lá, eu venho aqui, botão direito, recortar, botão direito, colar. Voltou para cá, tá vendo? E aqui ficou vazia, porque eu recortei. Eu não copiei. Se eu copiasse, eu ia ter duas, uma aqui dentro e uma lá fora. Ok? Bom, espero que tenha sido aí de grande ajuda para vocês entenderem como é que funciona esse lance de recortar e colar, copiar e colar, e a diferença entre salvar e salvar como. O salvar e salvar como ele funciona no Word, no Excel, no PowerPoint, qualquer programa que salve as coisas, Photoshop, AutoCAD, qualquer programa onde você salva coisas, vai funcionar da mesma maneira, o salvar e o salvar como, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido aí de grande aprendizado para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!